Seja bem-vindo para mais um Investcast 360. Estamos na segunda temporada do podcast da Corporate Investimentos 360. E nesse encontro a gente está com convidados especiais. Nosso diretor Ivan Duran. Olá. O Antônio Rodrigues. Olá. E o André Colares, da SH Asset. Eu já queria abrir para que vocês possam falar um pouco da história empreendedora de vocês e do grupo, né, que não se resume apenas a SH Asset, né? Uhum. A gente costuma bater esse papo, André e Antônio, com muitos gestores, tá? A gente já fez mais de 50 podcasts com gestores de fundos, né? Para que a gente possa trazer de uma maneira descomplicada, de uma maneira bem simplificada, né, o financeiro para o empresário. Legal. De pequeno e médio porte, que normalmente a gente acredita, o mercado acredita que eles são muito preparados no que diz respeito ao mercado financeiro, mas isso não é uma verdade. Eles ignoram bastante, por incrível que pareça, o que é o mercado financeiro, o que são as alternativas melhores de investimentos. Então, a gente procura trazer com uma linguagem bem mais simples, né, bem mais educativa, para que eles possam entender que a gente está há 25 anos, já vai para 26 anos no mercado, atuando com pequenas e médias empresas. Tá? Então, normalmente, a faixa de faturamento desses pequenos, médios empresários navega lá entre 1 milhão a 30 milhões ano. É mais ou menos esse público. E a gente foca tanto na sua pessoa física, né, quanto na pessoa jurídica, e a gente poder, de maneira 360 graus, estruturar todas as demandas e necessidades dele na parte de investimento e gestão de negócio. Então vamos lá, fala aí para mim, André, qual é a tua história empreendedor? Quando é que foi que o empreendedorismo picou você? Vamos lá, primeiro eu queria agradecer a vocês, né, e todo o time da Corporate 360, é uma honra para mim estar aqui. Eu acho, até só entrando no que você acabou de falar, esse público que vocês atendem é um público que a sofisticação financeira muda muito para eles, né? Então, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo. Às vezes o empresário que está nesse porte, pequenos detalhes de sofisticação financeira que às vezes para alguns são normais, para ele faz uma grande diferença na gestão. Então é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo e tenho certeza que vocês contribuem muito aí para eles. Falando um pouquinho de minha carreira empreendedora, eu sou um outsider, né? Eu comecei a minha formação acadêmica muito diferente. O que é outsider? Eu sou um cara vindo de uma formação acadêmica diferente. Eu sou médico de formação acadêmica. Olha, que legal. Nada com nada, né? Assim, muito diferente da minha operação hoje, né? E assim, comecei a fazer o curso de medicina na minha cidade, que é Montes Claros, também uma cidade fora um pouco do rastro, né, financeiro, na cidade do interior de Minas Gerais, no norte de Minas. E comecei a fazer o curso, não gostei, não estava gostando muito, mas assim, como sai, né? Quando você é numa cidade pequena, as suas opções profissionais são um pouco mais restritas. Na época lá, acho que quase grande parte das pessoas que eram bons alunos e tudo, todo mundo ia para a medicina ou para o direito, prestar um concurso público, eram as profissões assim mais. Naquela época estava surgindo um pouco engenharia e tudo, mas assim, era dentre as opções que eu achava válido, assim, ia sem muito entendimento, acabei optando pela medicina. Foi um curso legal e tudo, mas assim, eu não me encontrei, não me senti realizado na profissão durante o curso e comecei a gastar um jeito de trabalhar. Então assim, foi bem aleatório, aí comecei a trabalhar, a oportunidade que surgiu foi no mercado imobiliário. Eu comecei lá no meio do curso tendo um pequeno correspondente bancária e eu aí comecei a vender casinha, aí daqui a pouco comecei a fazer casa, construir. E aí durante o curso, os últimos anos do curso, eu fiz acho que um empreendimento de 33, quase 200 casas e dois loteamentos, já antes de formar. Então já estava com relativa condição financeira boa quando eu formei. Eu formei com 23 anos, não passei a faculdade de 17, formei com 23. Em medicina? Medicina, E já estava lá, eu estava no segundo empreendimento, não é de casas, o primeiro acho que foi 33, se eu não me engano, o segundo foi 146, e eu estava no segundo loteamento. E aí fui agraciado, né? Tive sorte na época, o pessoal estava uma época boa, né? Foi lá nos idos de 2012 que eu comecei a trabalhar. Então eu peguei 2012, 2013, 2014, que eu formei em 2014. Foram anos que o Brasil estava mais pujante, né? E tudo, antes daquela crise lá que começou 14, 15. O mercado imobiliário estava bem aquecido, tinha uma sobredemanda. E aí comecei. Em 2013 eu abri a empresa e comecei a minha primeira empresa, né? Que é minha incorporadora, loteadora. E comecei a trabalhar. E a gente foi trabalhando. Quando eu formei, né? Eu continuei só nesse caminho de empreendedor. E aí,
começamos a desenvolver outros produtos dentro de incorporação. Fiz um condomínio fechado lá na minha cidade, só que com lotes um pouco menores, que chama Vila Segura, que foi bem emblemático para a gente. Foi onde a gente ganhou assim, um dinheiro mais importante que permitiu a gente fazer a expansão para outras cidades. E aí, nesse braço nosso imobiliário, foi onde que a gente foi expandindo. Aí fomos para Manaus, fomos para o Pará, fomos para o Rio, enfim, fomos para outras cidades. E aí, de sempre, eu sempre fiz imobiliário. Sempre fizemos incorporação, sempre fizemos loteamento. Acho que hoje a gente tem incorporação em algumas cidades. Temos, assim, minha holding toda, né? Porque eu tenho algumas empresas, mas acho que tem mais... Quantas? Não, é porque a nossa estrutura da holding imobiliária, ela é um pouco... Eu tenho sócios, às vezes eu tenho sócios minoritários por operação, que tocam cidades específicas ou regionais, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes tem estruturas diferentes. E eu tenho também dentro da minha holding imobiliária, eu tenho uma empresa que só faz loteamento, que tem em torno dos 3.500, 4.000 lotes, mas eu tenho mais uns 3.000 lotes também na outra empresa minha, que é a incorporadora, que faz incorporação. Na estrutura societária, em ambas eu sou controlador, mas a estrutura societária tem sócios minoritários estratégicos, entendeu? Perfeito. No ramo de incorporação também eu tenho 2 sócios que são bem estratégicos. Um que é o diretor de planejamento e engenharia e outro que é o diretor de marketing comercial, na parte de incorporação. Mas a gente também faz loteamento junto. Então, assim, por isso que eu falo que é um pouco... Mas, assim, a gente tem então, uns 7.000 lotes hoje em carteira, em vários estados. Tem incorporação em algumas cidades aí e tudo mais. Então, a gente tá em alguns... É uma operação importante para a gente, que a gente gosta muito. Eu sempre fui um fundamentalista no que tange a investimentos. Então, eu acho que, assim, o imóvel... A gente tem um componente... Lógico que o Brasil é um país que tem uma ciclicidade muito grande de juros. Então, você tem aquele proxy, quando o juros sobe, em tese, para o mercado imobiliário é pior. Mas eu acredito muito no fundamento do imóvel de longo prazo. Quando bem feito da maneira correta, fazendo bons produtos, que seja comprando e tudo. Eu acredito muito na perenidade e no valor do investimento imobiliário no Brasil. Acho que a demanda aqui ela é muito importante. Eu acho que o investimento em imóveis é um investimento muito inteligente para o brasileiro. Acho que todo mundo devia ter uma parcela do seu investimento, ou seja em imóveis diretamente, seja em fundos imobiliários, ou no meu caso, como investimento mesmo de incorporadora, loteadora. Eu acho extremamente... Foi para mim um gerador de valor. Foi uma... E da onde nasceu essa questão de ter uma gestora de fundo imobiliário? Foi dar para lastro para essa operação? Na verdade, física? É isso. O negócio imobiliário ele é por essência cíclico, né? E eu sempre tive na cabeça... Eu sempre procurei estudar muito por fora. Então, assim, eu estudo 2, 3 horas por dia. Todo santo dia tem, assim, desde que eu comecei a trabalhar, obviamente, para me conseguir... humildemente suprir a lacuna que eu tinha da formação acadêmica. E quando eu estudava o negócio imobiliário, e foi graças a Deus até onde que a gente, graças a Deus, passou muito bem em todas essas crises, que a gente teve a crise de 2016, teve agora pandemia, eu sempre fui uma pessoa diversificada a título de investimento. E que tanto diversificado do ponto de vista dos imóveis, quanto diversificado do ponto de vista do meu portfólio. Então, por exemplo, eu sempre tive carteira de loteamento, que você já tem a carteira ali, então você tem um ganho financeiro e um ganho de operação, que é uma parte importante do fluxo nosso de caixa, é uma parte importante, que é um fluxo de caixa que quando você já tem produzido, é um fluxo de caixa que entra para ajudar na empresa. Eu sempre tive a incorporação, que é bom, mas é mais cíclico. Então, eu consegui surfar bem nos imóveis também por essa diversificação. Só que eu também entendi no começo que a diversificação em outras classes de ativos era importante. Então, comecei a desenvolver outras empresas, que foi quando a gente... Agora eu estou falhando a data aqui, o ano. Mas, assim, há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a investir em mineração. Primeiro com uma pequena posição numa pequena mineradora de quartzo. Era basicamente uma operação perto da minha região, voltada para quartzo industrial, que é tipo uma brita que é vendida para 2 ou 3 grandes empresas da região que são produtores de liga de silício e exportam. Mas, assim, era rentávelzinho, mas era um negócio mais pequeno. Mais pequeno, um negócio menor, né? E aí... Só que eu sempre tive a visão, não, começa, testa pequeno, e aí você aprende do negócio e aí boas oportunidades virão, né? E aí foi quando a gente, há 2, 3 anos atrás, eu fundei uma empresa de lítio, um minerador de lítio, que eu sou controlador e fundador, que chama Smart Lithium Resource. Foi oportunístico. Que é aqui no Rio. Na verdade, a sede dela é no Rio, porque o escritório administrativo é aqui na Barra, né? Legal. É porque a gente lá tem uma questão... É uma questão que eu preciso
ter um compliance e um administrativo. E aí na Barra tinha uma questão oportunística, porque um dos sócios meu é um cara muito... Eu chamo Luiz Alves Azevedo, é um minerador brasileiro que já abriu 14 empresas na Bolsa. Tudo mineração, né? Só mineradoras. Mas assim, as bolsas de Canadá, Londres, enfim. E o escritório dele era aqui. E como ele já tem toda essa expertise, porque a mineração tem umas partes de contabilidade que são específicas e tal, a gente acabou optando por migrar o administrativo, que era lá era colado na minha holding, para aqui para o Rio de Janeiro. E foi, inclusive, uma decisão muito acertada. Então, aí a gente começou, foi uma época oportunística. Então, eu tive uma oportunidade, a gente abriu a empresa. Graças a Deus, a empresa cresceu muito. A gente tem hoje focos de desenvolvimento de lítio e exploração nas principais reservas de litíferas do Brasil. Tem algumas questões da empresa que a gente, enfim, quando estava na época do lítio lá, a gente teve alguma proposta de fazer uma abertura de capital na Austrália, e aí decidimos não ficar, decidimos por manter a empresa privada, por questões específicas, mas está indo muito bem a empresa. Então, assim, é uma parte importante no meu portfólio da minha holding lá. E além dessa questão da mineradora, a gente tem também uma empresa que chama Smart Compass, que eu sou co-controlador. A gente fundou junto com o pessoal que era um pessoal muito legal, que já fazia Special Situations, que é Daniel, né, que é o CEO nosso. Ele foi um dos cofundadores lá da Enforce, que é uma empresa, talvez uma das maiores do Brasil, se não a maior, que foi vendida para o BTG. E é uma empresa também hoje que teve uma atração, que ganhou uma atração muito importante. Basicamente, lá a gente tem um software proprietário de inteligência patrimonial, que foi o que me despertou. Eu já fazia o Special Situation um pouquinho, mas eu mesmo. E aí, até quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma transação importante, ganhei um dinheiro bom lá com o Special Situation. E aí eu conheci ele, até nessa transação que eu estava fazendo, porque ele me ajudou. Explica o que é Special Situation. Special Situation é um investimento em situações especiais. Então, na verdade, não é... Dentro do Special Situation tem várias estratégias que você pode fazer. Então, você pode fazer reestruturação de empresa, reestruturação de dívida. Você pode comprar NPL, que são No Performance Loans, que é o que a gente faz mais, que são créditos inadimplentes, que a gente compra. Então, assim, é uma estratégia muito comum nos Estados Unidos, muito comum na China. Está chegando com mais força no Brasil, principalmente porque é uma estratégia de componente anticíclico. Então, em tese, ela é uma estratégia que, quando a economia está pior, você fica maior, porque você tem mais situações oportunísticas. Então, eu atuo, por exemplo, no ciclo, que é no mercado imobiliário, que isso é totalmente de atividade cíclica, obviamente. Quanto melhor está a economia, melhor vai o mercado imobiliário. E no contraciclo, que é uma atividade dessa, que é uma atividade mais anticíclica, que é o Special Situation. Enfim. E aí, lá a gente faz non-performance loan, né? A gente usa esse sistema de inteligência patrimonial, basicamente, que a gente consegue mapear. Você compila uma série de bases de dados, você consegue mapear os credores, onde que eles desviaram patrimônio, seja através de carro, seja através de imóvel, seja através de dinheiro, seja através de veículos. E aí a gente compra as dívidas defaultadas, geralmente de bancos médios e de fundos em mandado de investimento. E aí a gente depois cobra, restabelece as garantias e tudo mais. Lá é uma empresa hoje que a gente deve ter, pode ser que eu estou errando para 100 milhões a mais ou a menos, mas a gente tem lá, acho que 2 bi 100 hoje sob gestão, e tem dos quais entre 800 e 900 proprietários, né? Num fundo próprio, e alguns outros que a gente toca para terceiros que são estratégicos por algumas situações. Uma construtora que ela esteja com alguma dificuldade financeira, elas entraram num processo de venda, está com a SPE aberta. Seria o caso de... Na verdade, não é o nosso óbvio. O nosso óbvio é comprar carteira de crédito não performada de banco. Por exemplo, a gente compra a cooperativa de crédito do interior de São Paulo. De exemplo, tem lá 100 milhões de dívida. A gente avalia isso, compra com deságio e depois dá um jeito de cobrar, de fazer negociação, de restabelecer as garantias. O problema da construtora é assim, que não é um alvo tão óbvio, porque quando uma construtora tem problema no SPE, a garantia dela é meio complicada, porque é uma garantia geralmente não consolidada. Porque os problemas do SPE geralmente ocorrem no meio de uma obra, né? No transcorrer de uma obra, e não com a obra geralmente finalizada. E o problema dessa avaliação do meio de obra é porque eu tenho vícios de engenharia. Então não é uma operação tão óbvia de comprar. Esse vício de engenharia pode ter passivos ocultos. Então geralmente a gente compra dívidas inadimplentes há mais tempo e a gente faz, são garantias já realizadas, tipo... A gente depois vai atrás de fazendas, de imóveis, de veículos, coisas mais.
essa questão de... Eu já fiz special situation com imóveis, mas para loteamento. O special situation para incorporação, para prédios, para casas, ele é mais complexo, porque geralmente os projetos estão no meio do caminho, tem a questão de vigiaria, e a gente é um pouco avesso a esse tipo de risco. Entendi. Antônio, como é que vocês analisam hoje os fundos imobiliários atualmente diante desse cenário, né, de alta de juros, essa novidade aí que a gente está tendo aí do aumento do IOF? Bom, a gente tem olhado para os fundos imobiliários, principalmente os fundos listados, como obviamente é preciso entender a premissa de cada fundo, as suas teses, mas pensando, por exemplo, no nosso fundo listado, que é o SMRE11, a gente vê uma premissa muito sólida, uns projetos que foram liquidados dentro do fundo também com boa performance, inalteradas, principalmente frente... Vou até dar um pulo antes, né? A gente está falando que a renda variável como um todo, em especial fundos imobiliários, sofreram muito com a questão do ajuste fiscal, né? Que começou lá em dezembro do ano passado e vem se postergando, inclusive agora com o próprio IOF. Né? Quando a gente olha para os fundos imobiliários, a gente vê que, como um todo, eles sofreram uma grande desvalorização, em especial fundos de desenvolvimento, né? Fundos de tijolos ali que compõem sua carteira, mas que em sua carteira, né? aquela composição de ativos dentro do fundo, as suas premissas permaneceram inalteradas. Então, o que de fato acontece o fundo está com uma cota hoje descontada, pagando um bom dividendo. E acaba se tornando até uma porta de entrada como oportunidade para alguns investidores. Porque se os fundos estão... Vou pegar de novo pelo caso do SMRE11, perdão. Ele paga, historicamente, um dividendo próximo a R$1. Né? Então, R$1, R$1 um pouquinho. Há uma cota hoje sendo negociada perto de R$80 a R$85, na média. Estou dizendo que o investidor, na pessoa física que entrar comprando a cota deste fundo, se ele entrar 85, ele está entrando ali tendo um retorno anual na casa de 14% ao ano, isento de imposto de renda. Poxa, eu já não estou tão longe do que seria, por exemplo, o investimento da renda fixa. Se ele entra ali mais próximo de 80, ele está tirando 15, então eu já passei a renda fixa. A gente olha para o cenário econômico hoje, olha como um cenário desafiador. Esperamos que a taxa básica de juros tenha alcançado o seu pico, né? E agora a gente espera que esteja já precificada uma estagnação e para logo em seguida um recuo. E cada vez mais que essa taxa básica de juros for reduzindo, os fundos imobiliários vão se tornando atrativos novamente, principalmente na negociação ali da Bolsa. Né? Posso só fazer um parênteses dentro do que ele falou, que foi legal? Assim, eu tenho um viés muito, como eu falei, muito fundamentalista de como enxergar investimento. E o ponto do Brasil é que o investidor do Brasil, e a gente tem melhorado nos últimos tempos, falta um pouco de educação financeira. Muito. O investimento do fundo imobiliário tem que ser um investimento de médio e longo prazo. Ele não pode ser um investimento curto prazista. Se você pega os fundos que tem hoje, não tem grandes problemas no mercado imobiliário brasileiro. Os últimos anos, inclusive, teve muita venda. Para a parte das incorporadoras e construtoras, teve um pouco de compressão de margem por causa da inflação. Mas assim, você teve muita venda. As empresas estão sólidas, estão saudáveis. Tem muitos fundos imobiliários, não só o nosso, eu não estou nem falando desse ponto, aspecto só do nosso, não. Estou falando da classe de ativos. O nosso também, mas talvez eu sou suspeito para falar. Mas assim, tem fundos imobiliários que têm ativos muito bons, que estão extremamente descontados. Num momento de caída, seria a hora de comprar. E agora é a hora que todo mundo quer vender. Então, assim, quem comprou e segura, vai ganhar dinheiro. Quem comprou, segura e tem um caixa para aumentar a posição, é hora de sentar a mão na posição e aumentar a posição. E enquanto isso é o contrário, todo mundo quer vender. Então, do jeito que a psicologia... E isso tem algumas questões específicas, tem alguns incentivos perversos da indústria, tem uma questão também que a ciclicidade do Brasil, juros altos, assusta as pessoas, assim como... tem outros fatores que a gente pode até discorrer depois sobre isso, que são psicológicos. Mas, assim, o grande ponto é que quem faz esse tipo de transação, o dinheiro está indo da mão das pessoas impacientes para os pacientes que operam passivo, entende? Então, assim, se você tem aquele ativo lá, pensa... É um pensamento simplista, mas às vezes os melhores investimentos são simplistas. Quando você tem um apartamento ou um imóvel bem localizado, que é um bom imóvel, com os fundamentos preservados, se ele vale, a título de exemplo, se ele vale 1 milhão, se alguém chegar e der para você 800 mil, 700 mil, você vai vender? Não vai. Mas no fundo como acontece isso. E no fundo nada mais é do que uma casca de imóveis ou de operações imobiliárias ou de dívidas imobiliárias. Então assim, você vê que tem uma descorrelação entre o valor real e o fundamento, entre o fundamento e o valor de tela muito grande. É a hora de comprar, entende?
grande. Então, assim, é ao contrário. E o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, vai dar muito dinheiro para quem está tranquilo e vai perder. E tem uma distribuição de valor brutal para quem fica entrando de ativo muito rápido, entendeu? Principalmente o investidor de varejo. Isso é uma pena, infelizmente. Mas isso tem melhorado. Mas essa é uma realidade. Eu discordo de você no aspecto que isso tenha melhorado. Que é impressionante como o brasileiro ele joga no contrário. A gente procura... É impressionante que a gente tem uma linha de educação financeira há muitos anos. Né? Então, a gente leva isso para as empresas. A gente tem um programa que chama Personal Finance 360, que aí a gente tem... São uma esteira de 20 produtos. E tem algumas modalidades, e a última é o Personal Finance 360 Corporate, que a gente leva a educação financeira para as empresas. Agora, com essa nova lei em que a educação, a questão emocional agora passou a ser responsabilidade do empresário, né? Uhum. E o que mais indicia qualquer problema de demissão, por exemplo, é questão de endividamento. Né? A pessoa está endividada, ela fica desesperada, ela vai lá e provoca ser demitida para que da demissão ela venha com acerto e resolver, teoricamente, o problema dela. Isso é uma tremenda de uma burrice, infelizmente, mas isso acontece com muita frequência. E o custo disso, ao longo do tempo e financeiramente, é brutal, porque a pessoa começa a, de fato, ficar doente, né? Porque é ansiedade, é depressão, é problema em casa, é problema com a mulher, com o marido, com o filho, atrasa apartamento, seja ele financiado aluguel, atrasa a prestação do carro e atrasa o colégio dos filhos. Isso começa a gerar um problema e ele começa a adoecer, começa a ter problema e aí ele vai começar a se ausentar. Então, o absenteísmo. Na sequência, ele começa a ter outro problema, que é o problema de provocar literalmente a ausência temporária, os atestados médicos, para poder resolver o problema ali de fazer algum dinheiro. E a produtividade vai lá no chão, né? E fora, aí essa é a terceira fase. Aí é o ciclo vicioso. Essa é a terceira fase, que é a fase da produtividade efetiva, porque não só a produtividade efetiva pela ausência, como a falta de produtividade por causa da cabeça. O cara não consegue concentrar. E aí chega um momento que ele provoca a demissão, é demitido, processo de recrutamento e seleção admissional, contratação, treinamento. Ciclo de gente, né? Até esse cara começar a performar do jeito que o anterior estava performando lá atrás, já se passou 10, 11 meses fácil. Isso é um prejuízo incalculável, né, na indústria, qualquer empresa. E aí a gente leva essa educação para exatamente orientar, explicar, com esse dinheiro que você tem, que você acha que é pouco, não estou entrando no mérito se é pouco ou muito, mas vamos trabalhar com ele. Então a gente faz todo um processo de planejamento financeiro, de como negociar as dívidas. A gente consegue orientar as pessoas a negociarem dívidas de 50% até 93%. O cara deve 100 mil, a gente consegue atenuar para ele pagar 7 mil, sem esfera jurídica, né? Mas isso aí devia ser uma linha de investimento, não enxergado como despesa, mas tinha que ser uma linha de investimento que as empresas, e de grande a pequenas, mas as grandes têm até mais uma visão disso, que deveriam fazer. Primeiro, que a produtividade de funcionário muda muito. E segundo, que a gente está com um percentual de pessoa física inadimplente no Brasil que está beirando 50%. E é o que você falou, a pessoa que está com dívida inadimplente, isso aí causa problema no trabalho, na vida pessoal, em tudo. A gente mesmo agora a minha hold, né, o centro de serviço compartilhado meu lá tem 120 funcionários, né? É uma coisa assim, próximo disso. Que é o pessoal que fica na minha cidade lá, que toma conta do administrativo, financeiro, back-office, enfim. E aí eu tô até investindo num aplicativo, que estou avaliando investir no aplicativo, a gente vai trazer, que basicamente é uma IAzinha que ela... você fala por WhatsApp, você conversa, você manda mensagem, e aí ele sintetiza seus gastos, sintetiza tudo e te dá um controle lá mensal, ou quando você quiser colocar. Porque a gente está reparando em todas as empresas minhas, que eu estou vendo isso, de uns 2, 3 anos para cá, como teve inflação, tem um componente também dos joguinhos, por incrível que pareça, no dia a dia das pessoas, principalmente os funcionários, né? O pessoal mais chão de fábrica, enfim, que tem-se, o pessoal está muito endividado e está muito assim, tá complicada essa gestão das finanças pessoais, sabe? E assim, eu entendo, e não é só lógico que tem o joguinho também, lógico que tem a questão da falta de educação, mas assim, a inflação também dá uma atrapalhada, né? Porque a inflação é alimento, energia, essas coisas mais básicas, pegou o pessoal, né, muito pesado.
pessoal ganha até, sei lá, até 3, 4, 5 salários mínimos. Então, assim, a gente está pensando nisso, está investindo, e isso que vocês estão fazendo no trabalho, ele não deveria ser enxergada com as empresas como uma despesa. Deveria ser enxergado como investimento. Porque o maior ativo, o pessoal fala, tecnologia, isso, aquilo, lógico, tudo é importante, mas o maior ativo dentro de uma empresa são as pessoas. E isso não é balela. Assim, quem constrói a empresa é gente. Então, assim, essa questão aí de manter as pessoas com a cabeça saudável, vai fazer uma diferença tremenda. Porque, infelizmente, no curto prazo, como a gente está numa época de juros altos, de descontrole fiscal, enfim, de inflação um pouco descontrolada, nos próximos anos, uma das maiores batalhas dos empresários é manter o time coeso, é manter o time bem. Isso aí, e de 2 anos para cá, todas as minhas empresas eu estou enxergando isso muito. Hoje a gente tem que pensar em gente com muito mais carinho, com muito mais atenção. E assim, é o que você falou. Acho que o ponto central das pessoas hoje é o problema financeiro. Essa falta da disciplina financeira. Com certeza. E a gente tem, André e Antônio, a gente sabe que tem sido um esforço nosso exatamente centrar num aspecto do que vocês estão comentando, que é exatamente o fato de que esse treinamento é apoiado por lei de incentivo, ou seja, é verba incentivada. A empresa pode abater do lucro tributável. Eu não lembro o número da lei agora, é 13 mil e alguma coisa, mas está fundamentado em lei. Quer dizer, a empresa só desconhece isso e podia aproveitar muito bem isso, né? Mas eu queria voltar com o Antônio também sobre quais são os planos de crescimento do SMRE 11. Né? Quer dizer, você falou muito bem do que ele paga como dividendos e tudo mais, a gente entendeu isso. Essa precificação está parecendo muito oportuna, né? Especialmente diante do cenário que a gente tem agora. Mas, e a evolução? Apoiando no cenário que o André está discorrendo sobre, André, o cenário imobiliário e tal, de crescimento e de investimento na área de aproveitamento dessas oportunidades. Excelente pergunta, Ivan. O SMRE hoje ele tem já uma carteira composta por 22 SPEs dentro dele, das quais 8 SPEs já são operacionais, que a gente fala, que são operacionais, quer dizer que ela tem já recebíveis e também tem obra. Então, ela já gera um fluxo de caixa, que é justamente esse fluxo de caixa que mantém o pagamento do dividendo constante. Fora isso, a gente tem essas outras 14 SPEs dentro do fundo, que elas estão maturando, sendo lançadas ainda entre este ano e o próximo ano, onde a gente vai ter ali mais um incremento para dentro do fundo. E a gente enxerga o futuro do fundo com um crescimento bastante interessante, principalmente pelas oportunidades imobiliárias que vão surgindo ao longo do caminho. Note também que, pela estratégia do fundo, nós sempre atuamos no que o André colocou muito bem, como um descasamento natural no Brasil, que é o déficit habitacional brasileiro. Então, o fundo ele se equivale sempre para atuar em segmento residencial, seja no loteamento ou na incorporação, no Brasil como um todo, e a gente vê em diferentes regiões essa demanda muito pujante. Aí, obviamente, a entender da região, se ela é mais pujante para um loteamento ou para uma incorporação. Mas como a gente tem essa pulverização, temos na verdade, temos muitos bons projetos que a gente vai sempre analisando. Lembrando que o ciclo imobiliário ele é longo, né? Então, a gente está olhando agora para projetos que a gente vai desenvolver ao longo de 3, 4, 5 anos para frente. Então, a nossa ideia é, claro, uma vez que a taxa básica de juros volte a patamares aceitáveis, onde a renda variável se torne de novo mais pujante, novas ofertas para captação de mais recursos dentro do fundo, com isso aumentando ainda mais a liquidez do fundo, mais cotistas e bons projetos na seleção, que a gente tem muito carinho, principalmente nessa escolha desses ativos para dentro do fundo. Pessoal, a gente está tá indo para finalizar. Eu queria fazer uma última pergunta para o André e depois voltar uma pergunta para ti, Antônio. André, qual a perspectiva de crescimento do SMRE 11? Quanto à questão do crescimento de escala, de o fundo se tornar maior, a gente é um pouco dependente dessa questão dos juros baixar, né? Qual o tamanho dele hoje? Hoje é próximo de 100 milhões, é 90 e tantos milhões. 100 milhões de reais. Então é um fundo que tem a gente tem capacidade de originação de bons ativos e desenvolvimento muitíssimo maior do que isso aí. Então é um fundo que vai crescer nos próximos anos. Agora, primeiro, quando qualquer tipo de investimento que eu faço, eu me proponho a fazer por qualidade. Então, assim, primeiro, a gente preocupou muito na qualidade dos ativos que iam ser desenvolvidos e tragos para o SMRE 11.
estamos desenvolvendo bons ativos, inclusive, apesar de ser um ano de juros alto, é um ano de oportunidades, porque o ponto de entrada fica mais fácil, seja com a negociação com proprietários, seja por situações específicas que estão aparecendo bons empreendimentos agora. Claro, o problema é que vão ser lançados daqui a uns anos. Mas assim que os juros baixar, a gente vai fazer novas ofertas e crescer o fundo. E como a gente vai continuar entregando bons resultados, o mercado vai percebendo essa correlação entre preço de tela e valor, e assim que juros baixar, a gente vai crescer. Agora, assim, para responder assim de maneira mais clara, até que também a gente vai chegar até o tamanho que a gente consiga conciliar uma boa gestão, uma gestão adequada, a qualidade dos ativos, e vai ser no tempo que as coisas forem acontecer. Sem pressa, porque a alocação de capital no Brasil ela tem que ser muito disciplinada. E o Brasil não tem capacity. A maioria dos bons ativos você tem uma inversão, principalmente. O que é capacity? A capacidade de alocação. O Brasil tem um problema específico no ramo imobiliário, que os melhores empreendimentos, a melhor alocação de capital é aquela que você consegue originar com menos dinheiro, porque você tem tendências a ter taxas internas de retorno maiores. Então, assim, se eu fizer uma alocação também muito rápida, tende a baixar a qualidade do fundo. Então, tem que conciliar a qualidade dos ativos, os juros estão em patamares mais aceitáveis, com um crescimento saudável. Mas, com certeza, esse crescimento vai acontecer. Antônio, e a pergunta final. Nós temos uma carteira, né, de cliente, relacionamento de empresários. Perfeito. A gente já vem desenvolvendo essa parceria há algum tempo, né, entre a Corporate de Investimento 360, SH Asset, todo o grupo de vocês. E se a gente quiser levar esse fundo para esse mercado, para os nossos clientes, quais são os modos operantes que a gente pode fazer para que eles tenham acesso a essa oportunidade? E se há uma oportunidade de fato nesse momento? Bom, a gente acredita que sim, que há uma oportunidade. Obviamente, primeiro buscar a Corporate 360, né, para que junto a vocês abram uma conta em qualquer corretor. O fundo ele é listado em bolsa, então a aplicação é muito simples. Basta, obviamente, através da assessoria e do seu corretor, para que você possa fazer um investimento. O investimento, a cota, ela está hoje tramitando, como eu havia dito, entre R$ 80 e R$ 85 reais. Então, através de uma cota, você já pode ser investidor dentro do fundo. E carregando essa cota por mais de um mês, você já entra com o dividendo mensal, que é pago sempre no 10º dia útil. Esse dividendo está em R$1? Está em R$1 na média. A gente tem um estudo frente aos recebíveis que nós temos historicamente. O fundo ele acabou de completar um ano de idade, né? Ele nasceu em abril do ano passado. Ele cresceu substancialmente nos primeiros 6 meses na captação de recursos. Então, a gente captou R$100 milhões em 6 meses. Temos hoje em torno de 1.600 cotistas. Uma liquidez média diária para um fundo de tamanho próximo a R$100 milhões bem interessante. Ela transita ali em torno de 0,3% do PL, para vocês terem noção, que é muito relevante, na verdade. E a gente tem essa oportunidade de um dividendo regular. Se você pegar historicamente, a gente sempre calibrou o fundo pensando no investidor pessoa física. E o investidor pessoa física, ele obviamente agora está muito descorrelacionado em relação à taxa básica de juros. Mas antes, quando você falava de fundos imobiliários, você tinha aquele imaginário popular de, poxa, eu tenho que investir em fundo imobiliário e ganhar 1% ao mês. Então, a gente calibrou sempre a nossa estrutura de estratégia imobiliária para que ela pudesse pagar esse 1% ao mês. Então, a gente saiu com o fundo inicialmente pagando sempre mais que R$1 por dividendo, por essa estratégia de alocação em ativos operacionais que já geram receita e ativos que vão performando ao longo do tempo para que eu mantenha esse recebível muito linear. Então, a nossa proposta é sempre um dividendo mais regular. É claro que a gente não está aqui com a bola de cristal para marcar que sempre será R$1, mas o esforço de gestão é para que a gente tenha esse pagamento de dividendo regular o mais próximo possível desse R$1. E, obviamente, a gente entende que as estruturas que a gente vem colocando dentro do fundo e também a questão de mercado, em certo momento, essa cota, esse investidor que está entrando agora, vamos fazer um cálculo simples, como eu tinha falado. Se ele entra a R$ 85, a R$1, ele está tirando 14% ao ano. Contudo, essa cota, uma vez que a taxa básica de juros comece a se estabilizar e também a diminuir, a tendência é que o mercado comece a precificar a cota de mercado um pouco para cima. Sim. E uma vez que essa cota se estabilize mais próximo a R$90, esse investidor, além do ganho do dividendo
mensal que ele já tem, ele também tem um ganho da valorização patrimonial dessa cota. Exatamente. Então a gente está falando aí na possibilidade, deixando bem claro, né, de que ele pode ter um ganho aí chegando a 20% ao ano ali, a depender do momento que ele tenha de investimento, né? Perfeito. Então é uma boa oportunidade na nossa Excelente. Nossa Então, Antônio e André, obrigado, tá, pela participação de vocês. Eu quero colocar agora para você, que é nosso ouvinte, que querendo fazer um investimento nesse fundo da gestora SH Asset, entre em contato com a gente no WhatsApp 21 96493 3173. Tá certo, Ivan? 21 96493 3173. Pode entrar também nas nossas redes sociais, @Corporate Investimentos 360, ou no próprio meu Instagram, que é mais fácil a comunicação comigo para quem já está próximo, que a gente já tem um relacionamento. Pode me chamar no @Corporate, no @ Campos 360. E qual é o site, o @ da SH Asset? É sgasset.com.br e o @, você vai me desculpar que eu não sei de cabeça, eu preciso olhar aqui. Deve ser SH Asset também, né? Isso, exato. Confere aí. Deixa eu olhar aqui. Isso está no Insta, está no YouTube. SH Asset BR. Pronto, SH Asset BR, vocês podem acessar. Tá. Entre em contato com a gente, que a gente vai dar um atendimento mais personalizado possível para levar vocês para investimento dessa excelente oportunidade de fundo imobiliário, principalmente você que gosta de investir em imóveis físicos, agora você vai poder ter uma alternativa de investimento em imóveis no modelo financeiro. Grande abraço, vamos que vamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer estar aí com vocês. Por vocês, por terem vindo. Nossa firmeza nessa parceria com essa Nascer para a gente. Pra gente vai ser uma honra, viu? Ok? Muito obrigado.